Bom, todos sabem, é claro, que Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. Godric Grifinória, Helga Lufa-Lufa, Rowena Corvinal e Salazar Sonserina. O que é isso aqui? Não são plantas? Se há algum problema com as plantas, eu posso ligar para o meu paisagista para vocês. Resolvido. Cala essa boca! Cala essa boca, sua bebezona! Cala essa boca! Cala essa boca! Cala a boca! Infelizmente. O pai dela é um amigo da faculdade, por isso ela está nessa. O amor que ela tem pela história começa e termina com Mary. Monroe? Manson. Menina adorável, com certeza. Vai gostar de caçar, Nigel. Eu garanto. Sarah, sua suspensão do lacrosse por excesso de força foi cancelada. Você pode ir jogar hoje. Henry, tem ensaio da banda, não é? Limpei sua clarineta. Por favor, não toca de novo com a boca cheia de comida. Kim e Jessica, a professora ligou e pediu que vocês não a corrijam na frente da turma. Mike, sua apresentação é hoje. Lembra, querido, apresentar o próprio corpo não vale. Kyle e Nigel têm dentista às 3, então vou com o papai pro trabalho. Ele é o super-homem dos meus sonhos. É você, Brutus. Socorro, alguém me ajude, papai. Pela madrugada, crianças, o que fazem acordadas tão tarde? Vocês sabem que horas são? Ora, já são 3 horas da manhã. A hora de dormir já passou. A AIDS é uma epidemia terrível que vem atacando o nosso planeta. Mas 2 coisas a tornam ainda pior: a ignorância e o medo. A gente não pega a AIDS abraçando, brincando ou comendo na mesma mesa em que o doente. Diga o que você quiser. Pra mim tudo tem gosto de remédio. Bom, quando eu era criança, estávamos brincando de foguetes com garrafas e uma bateu direto no meu nariz. Eu perdi o meu paladar pra sempre, o olfato também. E aproveitando a época, eu quero dizer, como a professora McGonagall, ou Minerva, como preferirem, que a magia do Natal, ou a magia de ser feliz, não se encontra só em Hogwarts. Que todos encontrem paz, amor, justiça e alegria. Um Feliz Natal a todos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a dubladora Lina Rossana e também estou aqui no Galera Mix. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. E hoje eu converso com a atriz e dubladora Lina Rossana. Ela que empresta sua voz em diversos trabalhos para atrizes como Annette Bening, Bonnie Hunt, Tia Carrere e Tina Fey, e personagens de desenhos animados como a Vovó do Piu Piu, a Patty e a Selma, irmãs da Marge Simpson, Olivia Palito e a Gaia de Capitão Planeta. Olá, Lina, tudo bem? Oi, 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 tudo bem? Tudo na paz. Conta pra gente um pouquinho do seu início na dramaturgia e na dublagem. Eu comecei ainda criança fazendo teatro. Teve uma época áurea no Rio de Janeiro dos musicais trazidos da Broadway. Havia Isso muito antes dessa fase mais recente de agora, claro. Isso foi em 65, eu tinha 8 anos. A Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, era um polo de teatro musical. Hello Dolly e outras que eu não me lembro agora. Bibi Ferreira era a grande estrela. E um dos empresários, Oscar Ornstein, trouxe para o Brasil a versão teatral da Noviça Rebelde, que fazia muito sucesso lá na Broadway. Abriram testes para as crianças, porque era necessário, em função do juizado, ter várias famílias, vamos dizer assim, que a gente chamava, de crianças. E fizemos testes, minha mãe me levou, era um anúncio de jornal, não sei quantas crianças foram. Eu passei e ali o bichinho do teatro me mordeu.
depois o tempo foi passando, eu fiz bastante teatro infantil, que na época também era tradição, todo teatro com uma peça adulta à noite tinha um espaço para o teatro infantil na parte da tarde. Eu fui crescendo, né? Fui perdendo aquela coisa de criança, passando para adolescente e tal, e consegui fazer um curso maravilhoso no Teatro Tablado com a própria Maria Clara Machado, uma das maiores autoras de teatro infantil que a gente tem. E dali a coisa foi andando até que já com 20 anos eu fui fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Globo. Era uma produção TVE, TV Globo, e o personagem não era um personagem de Monteiro Lobato, foi criado pelos autores Benedito Rui Barbosa e Wilson Rocha. Era das Dores, a filha do farmacêutico da cidadezinha ao lado do Sítio do Pica-Pau, chamada Tucanos. E ela foi criada porque os meninos, tanto o Pedrinho quanto a Narizinho, Rosana Garcia e o Júlio César, estavam crescendo muito rápido. Então, ela meio que era uma adolescente um pouquinho mais velha para criar essa ponte. Foi ali que eu entrei na televisão, mas, enfim, não fui adiante com grandes trabalhos em TV. Mas o sítio me proporcionou o universo da dublagem, porque como os encargos sociais para a contratação eram muito altos, a Globo sugeria que os seus atores, se possível, se quisessem permanecer contratados, vamos dizer assim, entrassem para uma cooperativa. Na época, ninguém usava essa coisa que se usa muito agora, que é você virar firma, né? Você criar a própria firma. Na época, eles tentaram essa coisa da cooperativa. E eu fui indicada para conhecer essa cooperativa, que era eminentemente criada por atores, dubladores. Ali eu fui conhecer muitas das vozes que eu era fã, né? E eu comecei devagarzinho, fazendo pequenas coisas, assisti muita dublagem. O meu curso de dublagem foi assistir esses grandes talentos da dublagem trabalhando, e eu fui devagarzinho, até que teve um pequeno hiato na minha vida, e já com 30 anos eu já não dublava, não insistia, vamos dizer assim, na carreira. Eu recebi um telefonema do Valdir Santana, que era diretor na VTI Interamericana na época, e ele perguntou para mim, tá a fim de começar a dublar para valer? E eu estava num momento muito ruim na minha vida, eu tinha passado por uma perda grande, e eu topei. Era tipo, ou vai ou racha. Então, eu tive muita gente que me ajudou no início da dublagem, muita gente que eu considero padrinhos, vamos dizer assim, como Orlando Prado, que me levou para a Telecine, me apresentou lá, o próprio Valdir, que me abriu as portas da VTI, o Leonardo José, que me apresentou a Ângela Bonatti na Herbert, a própria Ângela Bonatti, que me deu um papel numa novela de cara. Enfim, eu tive muita ajuda e eu agarrei todas as chances. Fala pra gente algumas atrizes que você gostou de dublar. Eu acho que não existe nenhuma atriz que eu diga assim, essa eu não gostei de fazer. É óbvio que eu tenho um xodó maior pela Audrey Hepburn, que eu fiz em Bonequinha de Luxo, e foi um dos primeiros trabalhos assim de protagonista na dublagem. E eu sinto que eu tinha no meu ouvido a musicalidade e o timbre da voz de uma dubladora que eu nem cheguei a conhecer, ela já havia falecido, chamada Ruth Shelsky,
que eu admirava demais. Eu admirava demais. Então, eu escuto hoje o meu trabalho em Bonequinha de Luxo e eu escuto a Ruth Shelsky. Se isso é um tipo de homenagem, eu acho que sim, porque a gente se calca em quem a gente admira, né? E a partir daquele trabalho eu fui criando uma outra identidade, porque a gente vai explorando o tipo de vozes que pode fazer, não as vozes, vamos dizer assim, isso é mais para desenho, mas o timbre, eu tinha uma voz muito na cabeça, que a gente chama, uma voz muito fininha, que me predispunha a papéis das jovenzinhas. Eu comecei dublando Molly Ringwald, Elizabeth McGovern, eram atrizes bem jovenzinhas, faziam aquelas comédias românticas e tal. E aos poucos os colegas foram dizendo, vai testando o grave da sua voz, que todos nós temos, não é? Você, quando está mais nervoso e tal, a tendência é você falar mais fino, quando você quer falar mais pausado, você tenta explorar um pouco mais o grave da tua voz, você explora o arranhado na voz, você explora o nasal na voz. Enfim, e foi através disso que eu fui galgando outro tipo de atrizes, um pouco mais pesadas, vamos dizer assim, um pouco mais, como a Judy Davis, que eu adoro, é uma atriz maravilhosa para mim, completa. Eu dublei ela em Poder Absoluto, em Maria Antonieta, em Barton Fink, agora mais recentemente em Ratched, a própria Connie Nielsen no Gladiador, por exemplo, é uma atriz que eu amei fazer, aquele papel sofrido e ao mesmo tempo a atriz é de uma beleza que, nossa senhora, eu tinha que botar uma voz bem doce nela. E, enfim, você vai explorando. Eu amei fazer um seriado que, por exemplo, nunca foi muito bem divulgado, não vejo nas reprises, que foi O Caiu do Céu, o Touched by an Angel, em inglês, não sei se teve outra tradução. Acho que O Toque de um Anjo também foi chamado. Era a atriz chamada Roma Downey, maravilhosa, suave, doce, mas a voz não era fininha, era uma voz mais pro grave. Ah, a outra que eu gosto muito de poder ter feito é a Maggie Smith, a professora Minerva de Harry Potter, que infelizmente eu tive que parar de dublar porque eu sofri um acidente e na época não existia gravação de dublagem remota. Ou você ia ao estúdio ou nada feito e eu não podia pôr o pé no chão, complicou bastante a vida. Então eu dublei os 4 primeiros, fazendo a professora Minerva. E também me orgulho desse trabalho. Outra que eu tive que, vamos dizer assim, passar o bastão foi a Ruthie Connell em Supernatural ou Supernatural. Ela era um trabalho bom de fazer, debochada, má para burro, mas eu saí do Rio de Janeiro e também o problema da gravação remota não existia na época, não havia chance de juntar vários episódios para eu poder dublar de uma vez, eu não poderia ficar indo, né? A cada episódio que saísse, eu ficar indo, me deslocando para o Rio ou para São Paulo para fazer isso. Então, eu passei a bola. Assim como eu tive que abrir mão, vamos dizer assim, por motivos de força maior de certos trabalhos, eu também herdei várias coisas, né? É assim que funciona. Todos nós na dublagem temos uma espécie de duplo de voz, alguém que se assemelha, alguém que chega perto. Então, as que eu tive que ceder, eu cedi de bom grado, porque foram para parar na mão de colegas que eu sei que defenderam com o melhor que puderam. E, enfim, é assim que é a vida.
Eu esqueci de citar outro xodó, que foi talvez o meu primeiro trabalho assim fixo, que foi a Tenente Uhura, em Jornada nas Estrelas. Eu herdei ela de alguém, não me lembro agora de quem, chamada Nichelle Nichols. Um trabalho quase que coadjuvante, mas que me marcou muito. Eu gostei demais de ter feito. E completando, tem também a Tina Fey, que é uma comediante que eu admiro bastante. Eu comecei fazendo ela numa série chamada Um Maluco na TV. Depois eu fiz Uma Mãe para Meu Bebê, um longa, e outro longa chamado Irmãs. Ela é difícil de fazer, porque como comediante ela fala rapidíssimo e tem várias nuances de voz para cima, para baixo, para dar o arremate da piada, então é um desafio bom. Fora ela, também uma atriz que me marcou bastante foi a Joanna Kearns. Muita gente não vai ligar o nome à pessoa, à atriz. Ela hoje trabalha mais atrás das câmeras do que na frente. Dirigiu várias séries, como episódios de Dawson's Creek, de Grey's Anatomy, do ER. Assim, tem a Sherry Stringfield no ER também, uma delícia que foi fazer essa série. Enfim, a gente vai falando, a memória vai puxando e se for levar assim adiante, nossa, a gente não sai daqui hoje. Agora eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre cada uma dessas personagens. Para começar, a Gaia, de Capitão Planeta. A Gaia foi um convite do Mário Monjardim, que na época dirigia o Capitão Planeta, e se eu não estou enganada, quem fez a Gaia logo no início foi a Frances Clay, uma dubladora que ia sair do país, e aquelas coisas, de novo, eu herdei a Gaia. E é um desenho bastante interessante e bem diferente do que a gente vê hoje. É um desenho que tem essa preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e ele passava aquilo de uma forma bem interessante para as crianças. Era um desenho infantil. Eu gostei muito de fazer. E tinha uma turminha muito boa também, o Ricardo Schnetzer no Capitão Planeta, com aquele O Poder é de Vocês, maravilhoso, que marcou a infância de muita gente. Tinha uma turminha boa que faziam os Planeteers, que eram, se não estou enganada, Yara Rissa, Marisa Leal, Carlinhos Marques e Oberdan Júnior. Eu posso estar misturando um pouco as coisas, mas o nosso grupinho era esse, era muito bacana. A Patty e a Selma, irmãs da Marge Simpson. A Patty e a Selma, irmãs da Marge e os Simpsons, foi uma daquelas coisas da tentativa de ver o que a gente podia fazer com a voz, tentar a criatividade, ver se aguentava também. O Valdir Santana, além de fazer o Homer Simpson, ele dirigia vários desenhos no início, e ele falou, bora tentar fazer essas doidas aí, que são fumantes inveteradas. Eu falei, vamos tentar. Então o engraçado era tentar rir com aquele arranhado na voz, né? Que saiu uma coisa meio. E era o tempo inteiro as duas discutindo com a Marge por causa do Homer, né? Era engraçado fazer isso e ver até que ponto eu podia chegar. Aquela coisa assim, o Marge, o Homer está implicando porque eu disse que ia parar de fumar. Não é, Selma? É, Patty. Eu também falei o mesmo com ele. Eu já parei de fumar faz 5 minutos. E claro, da vovó do Piu Piu e da Olívia Palito. A vovó do Piu Piu e Frajola e a Olívia eu ganhei mediante testes, porque de tempos em tempos eles fazem redublagens ou lançam desenhos que foram remasterizados e tal, e aí eles pedem nova dublagem.
E o teste para a Olivia foi, enfim, mais ou menos fácil. Ela segue um nasal estridente que não tinha muita dificuldade de fazer. Era feito magistralmente por uma dubladora que eu também não conhecia, chamada Terezinha Moreira, que tinha aquele nasal, aquela coisa, oh, papai. E eu tentei ir na linha dela para ficar também de acordo com o original. Acabei passando. E a vovó, e também mais gente tinha feito, não me lembro mais, mas a minha querida Sônia de Moraes, acho que foi uma das últimas a fazer. E já não estava dublando mais, ou por alguma razão. Eu não me lembro, eu não me lembro direito quem concorreu com quem. Mas eu sei que eu optei por fazer aquela boquinha chove dentro, para falar assim, uma coisa bem caricata, bem ao mesmo tempo doce, que era a vovó, né? Que amo os animais, adoro piu-piu. E também me possibilitou usar expressões antiguinhas, né? Tipo, formidável, com a breca, começa com 1000 tubarões e coisas assim. Era muito divertido. E de lá para cá não existe essa coisa de dublador oficial, mas eu praticamente dublei tudo que chegou de 94, 96 para cá, desses dois ícones do desenho animado. Quais foram os teus trabalhos mais recentes? Os trabalhos mais recentes que eu fiz e que já foram gravados remotamente foram essa série que eu citei com a Judy Davis, Ratched, em que ela faz um personagem bem cínico e, coitada, uma paixão platônica pelo médico do hospital. Foi bacana de fazer e foi um teste até sonoro, vamos dizer assim. A gente estava tateando, estava o início das gravações remotas, problemas de internet, e, enfim, foi um desafio bom. Hoje em dia já está no bom caminho esse tipo de gravação. E também fiz o Sangue de Zeus, fiz a Era, um desenho para adulto, com uma estética de anime muito interessante, muito bonito até, diante de tanta coisa doida que a gente vê hoje em dia. Eu curti muito fazer. Lina Rossana, foi uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite e o carinho, toda a atenção, porque é sempre bom a gente saber que o trabalho que a gente abraçou como profissão com amor é admirado pelos outros e que essas pessoas dão um devido valor ao que a gente faz com esforço, para que fique legal, para que todo mundo mesmo, tenha a oportunidade do entretenimento, da cultura, sem barreira nenhuma, sem problema de ter tela pequena, sem problema de não conhecer o idioma, sem problema de não ter uma leitura muito rápida. Muito obrigada.